Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo, e a presença de Deus seja real e verdadeira na nossa vida, que as nossas forças possam ser renovadas. O salmista fala que subirão e não se cansarão como as águias. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão e não se cansarão. Seja um tempo de renovo espiritual para a nossa vida. Seja um tempo de restauração, de novas etapas, de novos ciclos, de novos dias. Ontem eu tive a experiência de fazer um aniversário e completar mais um ano de vida. E sempre quando fecha um ciclo na nossa vida e começa outro, e nós devemos ter marcos para entender isso na nossa vida. Porque há momentos em que nós vamos fechar algumas portas e haverá momentos em que nós vamos abrir outras portas. Certamente que é necessário muitas vezes nós fecharmos uma etapa ou encerrarmos uma etapa para inaugurarmos outra. Muitas vezes nós abrimos muitas frentes, muitas portas. Começamos muitos projetos ao mesmo tempo da nossa vida. E essa multiplicidade de projetos faz com que nós nos desfocamos ou pulverizamos a nossa atenção. E em muitos momentos nós nos perdemos na multiplicidade de objetivos, de projetos e de portas que nós abrimos. Que hoje seja um tempo que o Espírito Santo te mostre a você claramente qual é o tempo, qual é a porta de acesso que Ele te dá para esses dias. Que Ele dê para você um discernimento também em qual momento você tem que encerrar um ciclo e em qual momento você vai abrir outro ciclo. Para todos que se conectam conosco, Facebook, Instagram, YouTube, nós temos as plataformas e transmitimos aqui em várias plataformas, a Daiane, a Kellen, a Marisete, a Daiane de 68, né? Todos que estão conectados nessa manhã e vão se conectando. Hoje é dia de porção bíblica e essa porção bíblica do dia de hoje nos aponta para Tiago, capítulo 4, e traz muitas verdades para nós nessa manhã. Mas quando alguns vão se conectando, Deus me dá no meu coração um desejo, ou mais que um desejo, me leva nessa manhã a começar a falar um pouquinho sobre a importância de nós reconhecermos etapas, temporadas, estações na nossa vida. Por exemplo, como nós temos 4 estações no ano, e nós conseguimos perceber quando está chegando o final do inverno, está chegando a primavera. Geralmente a temperatura vai mudando, as flores elas começam a aparecer no campo, a geada, o grande frio vai indo embora, e nós sabemos, os animais sabem, a natureza sabe que existe uma transformação nesses dias e que nós estamos entrando numa nova estação. Assim também é quando muda a estação de primavera para o verão, vai chegando os dias mais quentes e assim sucessivamente. Não é necessário que alguém informe para a natureza, para as árvores, para os animais, quando está mudando a estação. Eles sabem automaticamente como a natureza vai levando eles a isso, e nós também envolvidos nisso. Assim a nossa vida espiritual, ela tem etapas, ela tem dias, ela tem coisas, pontos. É que muitas vezes nós nos prendemos a algumas coisas que já deveriam ter sido encerradas e nos agarramos a elas. Mas nessa manhã o Senhor me fala, e me falou ontem, quando nós estávamos envolvidos no culto, e foi um culto muito especial ontem, porque ontem exatamente fazia um ano que eu tinha passado pela luta contra a Covid, foi o ano passado, lá no meu aniversário passado, e este foi uma oportunidade única de estar agradecendo a Deus, louvando a Deus, e vencendo mais uma etapa. E certamente que as coisas passaram, como disse lá o apóstolo Paulo, escreveu em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E a cada dia Deus vai nos dando novas etapas, novos ciclos, novos degraus, novos patamares,
para que a gente possa galgar e subir. Então que Deus te dê essa palavra que talvez seja para alguém muito especial nessa manhã, que é tempo de você encerrar um ciclo, é tempo de você começar um novo tempo em Deus. Mas para que você possa acessar uma nova porta, acessar um novo caminho, é necessário que você feche, que você encerre determinado ciclo da tua vida para começar outro. Que seja um tempo de recomeço para nós, de restituição, de restauração, especialmente na nossa vida com Deus. Hoje nós vamos meditar no capítulo 4 do livro de Tiago. E o capítulo 4 do livro de Tiago, ele nos traz algumas coisas bem importantes, e nós vamos pontuar umas 2 ou 3 pontos aqui, e vamos ler Tiago 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disso, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e não podeis alcançar, logo combateis e fazei guerras. Nada tendes porque nada pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastarem vosso deleite. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Primeiramente, no primeiro versículo aqui, nos fala da origem das contendas, das intrigas, das invejas, das brigas, das lutas, das guerras. Essas coisas que nos fazem no dia a dia, que estragam o nosso dia. Bom dia, Tânia, que Deus te abençoe. Que estragam o nosso dia. As contendas que vêm pelas paixões mundanas, que Tiago está escrevendo aqui. Invejais e não podeis alcançar, combatei e fazei guerras, nada tendes porque nada pedis. Está muito ligado ao nosso pedir e receber de Deus. Junto com esta palavra que Tiago nos fala sobre os nossos conflitos que nós criamos todos os dias. Bom dia, Daniela, que Deus te abençoe. Esses conflitos que nós criamos todos os dias, ou que fomos levados por alguém, elas nos tiram a capacidade de pedir a Deus e de receber de Deus, porque o nosso coração, ele se enche de ira, de revolta, de revanchismo. As disputas que nós temos todos os dias, e essas disputas, elas estão em todo lado. Em todas as esferas, as pessoas disputam espaço, disputam popularidade, disputam atenção, disputam bens materiais. Lembro-me que no interior, eu conheço muita gente do interior, porque eu vim do interior da campanha, e me lembro de muitas disputas por terras. Quando uma pessoa tinha um campo, uma porção de campo, e às vezes havia ali os limites, que geralmente é delimitado por uma cerca, por um arame, por alguma coisa. E muitas vezes ali alguém ia botar sua cerca, o seu arame no limite da sua terra, e essa pessoa avançava alguns metros, poucos metros dentro do terreno do outro. E essas disputas de terras, de terrenos, no interior, na campanha, ela ferve muito. As pessoas, elas brigam, disputam muito pedaço de terra, pedaço de terreno, pedaço de campo, que realmente é uma coisa que tem valor, mas não é só a questão do valor, é a questão da honra, que a pessoa se sente meio tocado na sua honra quando vem um vizinho lá e avança um pouquinho sobre o seu terreno e dá uma disputa. E depois, quando muitas vezes o dono, o proprietário, ele acaba chegando por idade, falecendo, muitas vezes os seus herdeiros brigam e disputam aquela terra. E isso cria uma briga, uma contenda, e muitas vezes a amizade, o carinho, o amor entre irmãos carnais, irmãos de sangue, ele vira uma disputa, uma guerra, um ódio. E nós, trazendo para a nossa realidade um pouco mais urbana da cidade, nós todos os dias temos disputa por espaço, e muitas vezes vivemos de guerras, de contendas, de disputas. E elas estão no mundo, estão na área profissional, na área de trabalho, estão no dia a dia no trânsito, quando as pessoas se desentendem no trânsito, porque um pegou a vaga do estacionamento do outro, e elas acabam vindo para o ministério, pasmem.
Nós vamos para o ministério. E as pessoas disputam quem é o melhor. As pessoas disputam quem é o membro, teu membro, meu membro da minha igreja, o membro dessa, daquela. Como que se nós fôssemos donos de alguma coisa, né? E todos nós pertencemos a Cristo, ou somos de Cristo. Nós não somos de ninguém. Então essas disputas e essas guerras, contendas, invejas, discussões é a raiz do que o inimigo muitas vezes se levanta para tomar conta da nossa vida e tirar nossa paz e dominar o nosso coração. E aqui Tiago está falando da nossa guerra contra as paixões, porque tudo o que move as nossas disputas, discussões, revanchismo, ódio, é as nossas paixões, os nossos desejos pessoais. Se nós conseguíssemos ter o amor de Cristo e os desejos de Cristo todos no coração, nós todos andávamos para o mesmo lado. Não teríamos disputa, não teríamos procurando um espaço de quem é o melhor, de quem é mais poderoso, de quem pode mais. E aqui na sequência, depois desse início do capítulo 4, nos diz, versículo 3, pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. E fiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer um que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que é ser amigo do mundo? Não é que aqui Tiago não está dizendo que você não deve ter amigos, pessoas que não são cristãs, que você não deve ter amizade por essas pessoas, não. Ele está dizendo amigo do mundo, das coisas que o mundo proporciona. Amigo dos prazeres, amigo dos deleites, amigos do contexto que o mundo nos proporciona. E quando nós temos amizade, ou nos agarramos a isso, nós necessariamente temos inimizade com Deus. E nós queremos a intimidade com o Pai, nós queremos buscar um tempo de intimidade com Ele. E a intimidade com Deus, muitas vezes faz com que a gente feche a porta para as amizades que o mundo proporciona. Não amizade de pessoas, mas a amizade do mundo, ou seja, do que o mundo proporciona. Isso é uma coisa, amados, que nós vamos lutar todos os dias da nossa vida. Nós não ficamos impermeabilizados de tal maneira que a gente não é mais atraído, não é mais tentado pelas coisas do mundo. Você aceita Cristo no teu coração e você começa a caminhada por Ele, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Não importa o tempo que você serve ao Senhor. O mundo sempre vai ter a sua sedução. O mundo sempre vai estar, de alguma maneira, nos atraindo. E para isso nós precisamos da intimidade com Deus, de buscar o Senhor. Especialmente, não deixar que a ira tome conta do nosso coração. E que isso levante disputas nossas. Que isso ferva o nosso coração. E devemos ser submissos ao Senhor, aqui o Tiago está escrevendo. Diz mais, versículo 6. Todavia da maior graça, portanto, diz, se Deus resiste aos soberbos, Ele dá, porém, graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa é uma palavra que eu queria deixar para vocês como um dos pontos centrais do capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7. Guarde aí. Disse Tiago, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Bom dia, dona Lina e Jurema. O que é resistir ao diabo? Não é somente nós nos cercarmos de oração, e isso é importante na vida espiritual, nós jejuarmos, nos fortalecermos. A gente resiste ao diabo quando a gente diz não, quando a gente olha para alguma coisa que ele nos oferece através de alguém ou de alguma circunstância. E o inimigo ele tenta nos levar, nos tirar da presença de Deus através de um pecado, através de uma tentação, através de um desejo da nossa carne. E nós resistimos quando nós negamos, quando nós recusamos, quando nós renunciamos. A renúncia às coisas do mundo é resistência a Satanás. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque sabe quando é que ele vai fugir da tua presença? Especialmente quando você estiver com uma amizade íntima com o Pai. Quando você puder ter a capacidade de dizer, olha, eu não quero isso.
Isso eu não quero para a minha vida. Eu até gostaria, a minha carne até gostaria, eu até sou tentado a querer, mas eu não posso por amor ao meu Deus. Quando nós resistimos a Satanás, quando nós dissemos para ele, olha, eu não quero, não me serve, para mim não serve, a gente está vencendo. E quando o Espírito Santo está em nós, nós vencemos as intrigas, as guerras, os que nos levam às disputas, às contendas, né? Não é fugir das contendas, sabe? Porque também é errado você, olha, eu não vou me encontrar com tal pessoa, porque eu sei que aquilo ali vai virar discussão, vai virar contenda, ele vai chegar por uma porta, eu saio por outra, na verdade eu estou fugindo do problema. Eu tenho que pedir forças em Deus e resistir ao diabo, e encontrar essa pessoa e ter calma. Poxa, mas eu sou uma pessoa, talvez você diga assim, é difícil porque eu sou uma pessoa bem explosiva. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ô Sandra, bom dia, que seja um dia abençoado na tua vida e na tua casa, aí na Bahia. Estamos falando de Tiago capítulo 4, da nossa guerra contra as paixões, que vem pelas nossas disputas, das nossas contendas, do nosso dia a dia, que passa pela amizade do mundo, que precisamos de alguma maneira fechar as portas para a amizade do que o mundo proporciona, não da amizade das pessoas, mas daquilo que o mundo ele nos atrai. Fala que nós devemos resistir ao diabo e sujeitarmos a Deus. A palavra no versículo 7 é bem clara. Primeiro, nós devemos nos sujeitar a Deus, para depois resistir ao diabo, resistir a Satanás. Não tenhamos a ilusão que a gente vai resistir primeiro para depois nos submeter a Deus. A gente não tem força de resistir por nós mesmos às tentações. Então a gente deve nos submeter a Deus. Quer nos submeter a Deus? Submeter a sua vontade. E Ele vai nos dar forças para a gente resistir os ataques do inimigo. E eu sei que é momentos de algumas pessoas estarem sendo tentadas ou estão sendo atacadas. E muitas vezes o inimigo se levanta contra a tua vida. Bom dia, Vanessa, que Deus te abençoe. O inimigo se levanta contra a nossa vida para nos tentar. Ele pode nos tentar de várias formas, tentando criar contenda, mexer com nossos brios, com alguém que se levanta contra nós. Ele pode nos tentar na nossa fraqueza carnal, em alguma área que nós temos fragilidade. Ele pode nos tentar na área financeira, porque quando nós temos dificuldade nessa área, o inimigo começa a falar para ti ou para mim, olha, do que adianta você estar servindo a Deus se aí você está passando dificuldade? Então tem muitas áreas da nossa vida que nós precisamos nos submeter a Deus. E quando, no meio da dificuldade, a gente levanta um clamor, a gente levanta uma adoração, a gente não desiste de buscar a Deus na sua casa, a gente não deixa de cultuar a Ele, nós estamos nos submetendo a Deus. E quando nós fizemos isso, o inimigo foge de nós. O inimigo foge de nós porque quando nós estamos submetidos ao Pai, Ele toma conta da nossa vida. Versículo 8, capítulo 4 de Tiago. Chegai-vos para Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. E vós, de espírito vacilante, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Tornai o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Chegar a Deus, nós devemos estar nos chegando a Deus. Com mãos limpas, purificados pelo Senhor Jesus Cristo, purificando o coração. Não com um espírito vacilante. O que é um espírito vacilante? É alguém que está em incerteza. É alguém que vem caminhando, quase caindo. Quando você vê alguém caminhando na rua e essa pessoa está toda desequilibrada, tropeçando, você olha para ela, ela tem duas coisas para acontecer com ela. Ou ela está embriagada, está tomada pela bebida alcoólica ou droga, enfim, ou ela está muito doente. Uma pessoa vacilante, vem alguém cambaleando em tua direção, você não vai entregar a chave do teu carro e dizer, olha, dá de tu dirigir aqui para mim? Porque uma pessoa vacilante não tem o controle de nada. Geralmente uma pessoa vacilante, pela bebida, pela embriaguez ou por algum distúrbio cerebral, ou enfim,
ela precisa ser ajudada. Geralmente, uma pessoa que está vacilante, caminhando, tropeçando na rua, alguém vem e ajuda ela a chegar em casa. Ela precisa ser levada para casa. Ela precisa ser cuidada. Ela não tem condições de dirigir nada. Uma pessoa que tem um espírito vacilante é como um bêbado andando na rua. Ela caminha de um lado, caminha de um outro. Ela não é uma pessoa que se possa entregar alguma coisa nas mãos dela. Então, meus queridos, o espírito vacilante é uma arma que o inimigo usa para nos tirar da caminhada com Cristo. Diz o versículo 10: humilhai-vos perante Deus e Ele vos exaltará. O único digno de ser louvado, adorado, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Levantamos sempre com o coração humilde na presença do Pai. Quando eu estiver com um pensamento de prepotência, de orgulho, a primeira coisa que eu olho para a cruz, e a cruz me desarma. Eu lembro de Cristo, lembro da cruz, isso desarma o meu ânimo, meu brio, a minha prepotência. Como todos, eu também tenho os meus momentos de sair um pouco dos trilhos, momento de ficar mais ousado, mais mexido nos meus brios. Quando isso acontece, antes que a palavra venha à minha boca, eu olho para a cruz, eu lembro de Jesus. E quando eu lembro dele, eu caio por terra, porque eu sei que somente nele, humilhai-vos perante a sua presença e ele vos exaltará. Bom dia, Jair, que Deus te abençoe. Versículo 11 e 12 fala de não julgar ou falar mal dos irmãos. Isso é um hábito que nós cultivamos na nossa vida e não é um hábito anterior à nossa conversão. Muitas vezes é um hábito posterior até, nos acompanha esse hábito. Diz assim, versículo 11 e 12: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então, muitas vezes, quando nós nos reunimos para conversar com amigos, com os irmãos, com alguém puxa o assunto ou levanta o assunto das falhas, dos erros de alguém. E nós somos levados ou até seduzidos a também darmos uma opinião a respeito da vida de A, B ou C. Muitas vezes nós temos uma facilidade muito grande de julgar os nossos superiores na vida espiritual, os nossos pastores, os nossos líderes, porque ele está em evidência. O que é uma pessoa estar em evidência? É uma pessoa que está num ponto mais alto e todos enxergam ele. Então a vida dele é mais esquadrinhada, a vida dele é mais observada. E se é observada e é mais esquadrinhada, e como todos têm erros e falhas, acaba que a luz, ou o lugar mais alto onde estão, os pequenos erros ou grandes erros que ele tem, vai aparecer mais. E nós somos levados a olhar, a observar e acabar falando mal. Isso se chama maledicência, né? E nós devemos fugir disso, porque isso tudo é o que o inimigo quer, que nós começamos a julgar pessoas, que nós começamos a olhar para as pessoas e definir os seus erros e as suas falhas. Isso não quer dizer que você vai concordar com os erros, ou que você vai bater palma para aquele que está errado, ou você vai achar que ele está acima do bem e do mal. Ninguém está acima do bem e do mal. E também aqueles que se colocam em evidência pelo Evangelho, de alguma maneira, sendo usado por Deus, eles sabem que o ônus disso é ter a sua vida esquadrinhada por todos. E a melhor coisa, o que nos dá mais credibilidade para pregar o Evangelho, o que nos dá mais credibilidade para pregar o Evangelho, é nós termos uma vida aberta, que todos possam ver, olhar, observar, caminhar juntos. E se porventura você encontrar erro ou falha em alguém, a melhor coisa que se pode fazer é procurar essa pessoa, se você tem intimidade com ela, e com muito amor, porque a verdade ela deve ser aplicada com amor. Você não olha, irmão ou irmã, eu quero orar contigo, você que está enfrentando algumas dificuldades, algumas pessoas já estão falando, e eu não queria ser mais uma para falar de você, eu queria ser alguém
para te ajudar, me colocar à tua disposição em oração. E talvez você diga, pastor, mas possivelmente essa pessoa que já está em erro não vai aceitar. Bom, ela aceitar não é uma coisa que dependa de você. O que importa de nós é nós fazermos a nossa parte. Então não julguei mal falar mal dos irmãos. E finalmente, para nós encerrar o capítulo 4, do 13 até o 17, fala de nós nos submeter aos planos de Deus, ou submeter os nossos planos a Deus. Eis agora o que vos dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucede amanhã. O que é a nossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar algum deveis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Mas agora jactais nas vossas presunções, tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então eu quero encerrar aqui falando de duas coisas. Os nossos projetos, o dia de amanhã, o que nós vamos fazer hoje à tarde, tudo está nas mãos de Deus. Nós dependemos dele e somente dele. Nele está o comando de todas as coisas. E nós submetemos os nossos planos a ele. Quando você constrói alguma coisa, você faz um plano, um projeto, você deve submeter à vontade de Deus. E se por alguma aventura Deus colocar no nosso coração algo, nós devemos mudar a direção se for da vontade de Deus. Como a Tânia está escrevendo assim ali, muitas coisas na nossa vida nós temos que redirecionar. Muitas vezes nós andamos caminhando errado por algum tempo, mas o nosso coração é sincero. E quando Deus fala no nosso coração e nós podemos redirecionar a nossa vida, é algo maravilhoso, se chama arrependimento. E o arrependimento produz algo profundo e glorioso na nossa vida. A base do nosso relacionamento com Deus é arrependimento. O dia que nós aceitamos Jesus, a marca foi o arrependimento. Mas não pense que só aquele dia acabou tudo. Todos os dias nós vamos nos arrepender de algumas coisas e consertar outras coisas, para que Deus possa dirigir a nossa vida, submeter a nossa vida a Deus. E para finalizar, tem um versículo bem forte para nós encerrar, o versículo 17, o último do capítulo 4. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Como é que é isso? É que se eu sei, se Deus me deu autoridade para orar pelos enfermos, olha só, se Deus te deu unção, graça para orar por enfermos, e você vê alguém doente, e você por timidez, ou porque não quer se envolver, ou por qualquer outro motivo você não faz, você deixa de usar aquele dom que já está na tua mão. Diz a palavra, não sou eu, foi Tiago que escreveu, a gente comete pecado quando a gente deixa de fazer o bem, ou fazer aquilo que Deus nos pediu para fazer, ou nos deu autoridade para fazer. Quando aquele que prega o evangelho deixa de pregar o evangelho, porque ele se indispôs com alguém, porque ele se cansou, ele deixa de fazer isso. Ele está pecando, porque Deus deu algo para ele fazer o bem. Ele não está fazendo o mal, ele está deixando de fazer o bem. Mesmo assim, nós estamos entristecendo o Senhor. Quando Deus tem te dado algo no teu coração para você fazer, e você sabe fazer este bem e deixa de fazer. Assim, olha, eu não vou te ajudar, mas não vou te prejudicar. Na verdade, a questão de nós não prejudicarmos pessoas não quer dizer que estamos agradando a Deus. Não prejudicar alguém é o mínimo que se pode esperar de nós. Mas fazer o bem é o que agrada, é o que abre, que alegra o coração de Deus. É nós fazermos o bem e ajudarmos pessoas, além de não prejudicarmos. Nós somos levantados para ajudar. Essa carta de Tiago é uma carta muito importante sobre o nosso dia a dia e mexe em coisas que nós estamos envolvidos todos os dias e somos chamados todos os dias. Bom dia, Milene, que Deus te abençoe em Pelotas. Falamos então, encerramos capítulo 4 do livro de Tiago. Falamos das nossas disputas, das divisões, das contendas e como vencê-las. Falamos de como nós devemos pedir a Deus com o coração aberto. Falamos de intimidade nossa com Deus. Falamos de não julgar pessoas ou falar mal das pessoas, nem com razão, porque às vezes a gente tem razão. Alguém vai lá e nos prejudica. E aí a gente diz assim, olha, eu deixei de lado, mas cada vez que você encontra um amigo, vai conversar, eu nem te digo. Lá o fulaninho me prejudicou a minha vida, fez isso, faz aquilo, é tal coisa. Então, às vezes mesmo com a razão esteja conosco, nós não devemos
falar mal de alguém. Ou, hoje em dia, além de falar das conversas internas que a gente tem entre amigos, hoje tem as redes sociais, né? As pessoas vão lá e se desgostam com alguém e escrevem um monte de coisa, caluniando ou não, até com razão, mas denegrindo a imagem daquela pessoa. E aquilo ali se esparrama, ela se esparrama dentro da rede e muitas pessoas escutam isso. O nome daquela pessoa ela é denegrido, mesmo que com razão. Nós não devemos, porque isso é fazer o mal. Mesmo que a pessoa tenha, poxa, ela me prejudicou, agora eu vou, ela me atendeu mal lá no comércio dela, ela me prejudicou no trânsito, ela me prejudicou como vizinho, agora eu vou escrever isso aqui, todo esse texto aqui, me vingando dela, para que todos saibam quem ela é. Nós estamos aqui para divulgar o Evangelho de Jesus, para falar de coisas boas. Não estamos aqui para desmascarar ninguém. Nós estamos para levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nossa função não é desmascarar pessoas, não é levar pessoas a julgamento, não é levar pessoas para o inferno, é levar pessoas para o céu. E este é o que Tiago nos ensina no capítulo 4. Na verdade, por toda a carta de Tiago, ela nos traz grandes ensinamentos para a nossa vida. Hoje, sexta-feira, é o último dia da semana que nós nos reunimos. Amanhã temos atividades. Aliás, hoje à noite estamos saindo para o Encontro com Deus para Homens no Sítio Emanuel. Teremos um grande número de irmãos nesse encontro, vai ser uma bênção. Muitos aqui de Rio Grande estão indo conosco. Será um tempo abençoado por Deus. Eu peço a oração de todos nesse final de semana. E na segunda-feira, 11h30 da manhã, a gente volta e aí a gente vai estudar o último capítulo do livro de Tiago, que é o capítulo 5. Neste final de semana, hoje sábado, a gente não tem nenhuma atividade na igreja, estamos envolvidos com o Encontro com Deus lá no sítio. Mas no domingo de manhã nós temos culto às 9 horas aqui na Santos Dumont e às 19 horas na Vila da Quinta, onde estaremos os homens todos voltando do encontro. Vai ser um culto grandemente abençoado, com certeza. Eu espero que esse final de semana seja um final de semana em que você esteja começando novos ciclos e encerrando outros, talvez, na tua vida. Não tenha medo. Se Jesus te coloca, se Ele te conduz, se Ele te chama para um novo tempo, Ele já te deu graça para você vencer. Mas leia o capítulo 4 de Tiago, aprenda algumas coisas sobre contendas, intrigas, invejas, como vencer isso, como romper com a amizade daquilo que o mundo nos proporciona, como fugir da maledicência de falar mal de alguém e, muito especialmente, humilharmos na presença de Deus e Ele nos exaltará. Se aquele que sabe fazer o bem não o faz, comete pecado. Deus te chama para fazer o bem a todos os dias. É mais do que um chamado, é uma missão que nós temos neste mundo, de abençoar pessoas e sermos propagadores do amor de Jesus. Vamos orar nessa manhã, para que Deus nos dê uma nova etapa, um novo tempo, nos dê vitória nos nossos embates, nas nossas lutas internas e as externas que se apresentam. Oramos a Deus. Senhor poderoso, como é bom estar na Tua presença, como Teus filhos, não como pessoas distantes. Achegai-vos, diz a palavra que lemos hoje. Queremos chegar na Tua presença, nos Teus pés, adorar o Teu nome, entregar este final de semana inteiro na Tua presença, de tantas coisas que precisam ser feitas. Pai querido, eu sei que muitos terão a oportunidade de descansar, mas muitos estarão trabalhando, estarão envolvidos em projetos. E Tu nos chame a cada dia para fazer o bem e não fugir dele. Que todo espírito de enfermidade, todo mal, tudo que tem se levantado, toda aquele amargura no coração, angústia, peso de angústia, eu sinto alguém com peso de angústia no coração, como que fosse uma opressão. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua alegria, o prazer de estar contigo, que a fortaleza do Teu Espírito Santo nos capacite e reforce a nossa vida espiritual e a nossa vida contigo, Senhor. Entregamos tudo nas Tuas mãos em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus amados, um ótimo final de semana. Segunda-feira, 11h30 da manhã, estamos de volta. Mas esse final de semana, quem mora aqui em Rio Grande, 9 horas da manhã na Santos Dumont, 19 horas na Vila da Quinta. Que Deus te abençoe, te dê um tempo de reflexão e que seja bênção na tua vida todos os dias, em o nome do Senhor.